Meu nome é Nuestro Nanamuli, e vou compartilhar uma experiência de quase morte. Minha intenção ao compartilhar essa história é trazer um pouco mais de paz para a sua vida. Por meio dessa experiência, ganhei um senso maior de paz e acabei costurando uma tapeçaria. Algo que eu nunca havia feito antes. Esta é a história. Eu estava em uma festa no lago, e havia um escorregador de água. Normalmente, não vou a festas assim na época, eu era guia de tirolesa. Isso foi em 2020, durante a pandemia, e eu passava a maior parte do tempo em árvores, longe de tudo que acontecia no mundo. Fui convidado para o lago, era um encontro de guias de rafting, rapel em cachoeiras e tirolesa. Eu havia terminado um noivado recentemente e estava com o coração partido. Apesar de estar cercado de pessoas, devido à dor que sentia, haviam-se passado apenas 3 meses desde o término, decidi nadar até o meio do lago e simplesmente flutuar de costas, com os ouvidos submersos, apenas existindo. Eu já praticava meditação há muitos anos, cerca de 7 na época, primeiro com técnicas de Vipassana e depois com outros métodos aprendidos em mosteiros. Enquanto estava na água, entrei em um estado profundamente pacífico. Foi uma meditação tão profunda que toda a tensão daquele relacionamento simplesmente se dissolveu. Naquele momento, entendi o quão bom é estar presente que, não importa o que aconteça no mundo ou na minha vida, eu posso simplesmente estar com a água, com as árvores, comigo mesmo. Quando estou centrado no agora, os pensamentos do passado e as preocupações do futuro desaparecem. Naquele instante de paz, tive um pequeno desejo, uma pequena oração, que eu possa compartilhar isso com outras pessoas. Agora, vejo que esse desejo era como uma semente minúscula que cresceu e se tornou uma tapeçaria enorme, que continuo costurando até hoje. Na verdade, passo a maior parte do tempo costurando, já dediquei cerca de 12.000 horas nisso nos últimos 4 anos. Depois da meditação, decidi me socializar, embora eu prefira ficar sozinho. Fui até um pier onde havia um escorregador de plástico azul, meio precário. Subi as escadas de alumínio e desci de cabeça. Foi incrível, eu estava em êxtase. Saí do escorregador em alta velocidade, mergulhei na água, num movimento instintivo, estiquei os braços para ir mais fundo. Era um dia quente de verão, e a água estava maravilhosa, mas essa sensação durou apenas um segundo. Bati no fundo do lago. Não sabia, mas a água tinha apenas 60 centímetros de profundidade. Meu pescoço e minha coluna foram comprimidos violentamente. Na hora, não percebi que havia quebrado o pescoço, pensei que tinha sido atingido por um raio. A dor era tão intensa que se espalhou por todo o corpo. Algumas coisas aconteceram simultaneamente. Senti minha cabeça enterrada na areia do fundo do lago e tive a sensação passageira de ser como uma semente, plantada ali. Depois, meu corpo todo começou a tremer debaixo d'água. Não conseguia respirar. Então, ouvi uma voz dentro de mim que disse, vá devagar. Percebi que algo estava muito errado. Quando me levantei, vi que a água só chegava aos meus joelhos. No ar, havia orbes de luz. Normalmente, quando batemos a cabeça, vemos estrelinhas, mas essas eram do tamanho de bolas de basquete. Parecia que cada uma tinha uma personalidade e que todas se viraram para mim, como se estivessem verificando se eu precisava de ajuda. Refletindo agora, acho que talvez elas soubessem que eu estava perto da morte e estavam se preparando para essa transição. Cambaleei até a praia, tentando pedir ajuda, mas mal conseguia falar. Algo havia afetado minhas cordas vocais. Não sentia as pontas dos dedos, e o mundo parecia inclinado. Amigos me ajudaram a chegar a um banco e me deitaram. Por causa do meu treinamento militar, sabia que estava entrando em choque, então pedi que elevassem minhas pernas para aumentar o fluxo sanguíneo para a cabeça. Mas então a voz dentro de mim disse, você tem que ir agora. Era uma ordem. Eu sabia que não tinha muito tempo antes de morrer, ou pelo menos antes que algo irreversível acontecesse no meu corpo. Precisava ir para o hospital. Tentei avisar as pessoas, mas ninguém parecia me ouvir. Então, tentei me levantar sozinho, mas, como não sentia minhas mãos e estava parcialmente paralisado devido aos danos no pescoço, simplesmente caí do banco de cara no chão, torcendo ainda mais meu pescoço. Foi aí que as pessoas perceberam que algo estava seriamente errado. Senti mãos me levantando, me colocando em um carro, e dirigimos por 40 minutos até o hospital. Ao chegarmos, os enfermeiros e médicos viram a gravidade da situação. Eu ainda não entendia completamente o que havia acontecido, mas sentia uma dor insuportável. Enquanto era levado em uma cadeira de rodas para a sala de espera, antes mesmo de colocarem o colar cervical, notei um homem negro mais velho à minha frente, segurando o estômago e gritando de dor. Seus gritos ecoavam pelo espaço.
Naquele momento, senti que estávamos unidos pela vibração da dor extrema, havia uma cumplicidade. Mesmo sem conseguir gritar, senti que éramos irmãos. Percebi como a dor nos aproxima, como ímãs. Quando meus amigos explicaram aos enfermeiros o que havia acontecido, eles perceberam que o problema era meu pescoço. Me colocaram em uma prancha de imobilização, colocaram um colar cervical e me levaram para exames. O próximo a falar comigo foi um cirurgião. Sou o cirurgião de coluna. Você tem muita sorte. Olhamos suas vértebras, e você quebrou o pescoço completamente. Por ter se movimentado tanto, os fragmentos ósseos se deslocaram. De alguma forma, não cortaram sua medula espinhal. Mas você está a centímetros de ficar paralisado. Precisamos operar imediatamente, mas como é uma cirurgia complexa, precisamos acessar pela frente e por trás do pescoço, colocar parafusos, remover ossos, temos que montar uma equipe. Isso será feito amanhã. Me levaram para um quarto e me ofereceram morfina. Mas, por todo o meu treinamento em meditação, sabia que o momento da morte é crucial, e é importante estar plenamente consciente. Recusei a morfina e simplesmente deitei lá, observando a dor. Tentei não vê-la como dor, mas como mudança, uma mudança elétrica, química, intensa. Tentei surfar essa dor, como um surfista pega uma onda. Em certo ponto, consegui apenas estar com ela, em estado de admiração pela sua intensidade, como quando comemos algo muito picante e focamos no sabor, em vez de querermos que acabe. Aceitei que talvez eu morresse em breve, mas decidi apenas observar essa nova sensação. Descrever a dor de um pescoço quebrado é difícil, é como se tudo abaixo do corpo estivesse em chamas. Normalmente, as pessoas ficam paralisadas, mas, de alguma forma, eu ainda conseguia sentir. Fiquei assim por horas, até não aguentar mais. O lençol estava encharcado de suor. Finalmente, aceitei a morfina. Os enfermeiros a administraram e começaram a diminuir as luzes lentamente. Foi então que comecei a ser puxado para um túnel. Primeiro, pensei, que gentileza, apagarem as luzes tão devagar. Mas, conforme a sala começou a encolher diante de mim, percebi, estou morrendo. Estava sendo levado para um túnel. Nunca havia experimentado isso antes, mas parece haver um conhecimento inato em todos nós, uma memória ancestral, de que é assim que partimos, através de um túnel. Vi os enfermeiros correndo de volta para o quarto e ouvi, ainda com meus ouvidos físicos, meu coração parar. Quando eles entraram, algo na energia deles, ou no fato de vê-los, me trouxe de volta ao corpo. Deslizei de volta pelo túnel e ouvi meu coração bater novamente. Esse foi o primeiro momento de desconexão. No dia seguinte, enquanto me preparavam para a cirurgia, senti uma forte necessidade de perguntar para onde meu corpo físico seria levado. As palavras saíram suaves, já que falar era difícil, mas senti que a pergunta não vinha de mim, vinha de alguém ou algum lugar mais profundo. Era importante saber meu trajeto. Eles explicaram: você vai para tal andar, depois para aquela sala, depois voltamos aqui, pegamos esse elevador. Assim que soube exatamente para onde iria, senti uma paz imensa. Comecei a observar minha respiração, fiz isso porque sabia que poderia morrer. Eles me avisaram: você pode não acordar da cirurgia. Você pode morrer. Temos que informar. Até me fizeram assinar um termo, o que foi difícil, já que minha mão direita não funcionava, tive que rabiscar com a esquerda. Depois disso, estava em paz. Simplesmente observei o ar entrando e saindo das minhas narinas. Fiz isso para não ter pensamentos sobre o futuro ou sobre o que estaria deixando para trás se morresse. Quanto mais me concentrava na respiração, mais o passado e o futuro se dissolviam, até que eu estava completamente centrado. Acho que isso ajudou no que viria a seguir. Minha próxima memória não é de ir a algum lugar, mas de estar no fim de uma longa conversa. Eu estava diante de um portal, um arco com cerca de 15 pés de altura, embora, estando fora do corpo, tamanho e espaço não importassem realmente. Dentro do portal, havia 6 seres luminosos de luz. Suas bordas irradiavam uma luz branca que se fundia em azul e depois em uma escuridão profunda, com estrelas espalhadas. Pareciam estar usando mantos ou capuzes, mas eram incrivelmente pacíficos. No centro de seus rostos, havia escuridão. Já compartilhei isso apenas 2 vezes antes, e algumas pessoas reagiram: eles tinham rostos escuros? Eram demônios? Mas eram os seres mais pacíficos que já encontrei. Perguntei a eles, enquanto costurava a tapeçaria: por favor, me deem algo que eu possa compartilhar para que as pessoas não se assustem, para que saibam que vocês eram benevolentes e amorosos. A resposta foi: eles existem antes da luz e da escuridão.
Onde quer que essa comunicação viesse, era antes da separação entre luz e trevas. Vivemos em um mundo onde distinguimos facilmente o bem do mal, a luz da escuridão, mas tudo vem do mesmo lugar e tudo retorna a ele. Há algo que existe antes da luz, é dela que a luz emana. Os rostos daqueles seres eram tão puros, tão unificados. Eu sentia que todos nós somos parte disso, interconectados. Se você imaginar uma escuridão densa, era algo que nunca muda, como o silêncio entre uma canção. Não vou me alongar nisso, mas eram seres muito pacíficos. Estávamos no fim de uma conversa e fizemos um acordo. Havia duas partes. Você não vai lembrar de nada do que viu aqui, porque, se lembrar, nunca vai parar de falar sobre isso. Isso me pareceu engraçado, porque é verdade, eu poderia falar sem parar. Mas segui a orientação deles e quase não comentei sobre isso. Você tem que fazer o trabalho. Na hora, não fazia ideia do que era o trabalho. Nos despedimos, e então me virei para longe deles. Comecei a descer, não exatamente por um túnel, mas como se o espaço estivesse aberto, e eu estivesse apenas me movendo para frente e para baixo. Comecei a ver o quarto do hospital, mas ele simplesmente existia no espaço. Conforme me aproximava, vi meu corpo na maca. Senti que estava correndo, mas me sentia livre, sem ossos, sem peso. Era tão divertido. Meus membros pareciam se mover desengonçados, mas eu nem tinha membros, era como se luzes ou arco-íris saíssem de mim. Quando me aproximei do meu corpo, vi os enfermeiros na sala. De repente, me fundi com meu corpo, e minha visão externa se tornou a visão humana novamente. Comecei a mexer meus membros, tão feliz que os enfermeiros tiveram que me acalmar. A dor voltou, mas eu estava tão fresco na sensação de ser humano que ainda era quase divertido. Uau, isso é estranho. Ah, estou em um corpo de novo. Fiquei no hospital por 3 dias. Não conseguia me mover, estava com um colar cervical e drenos no pescoço. Colocaram 6 parafusos de titânio, 2 na frente, 2 atrás, uma estrutura metálica. Foi estranho, porque imediatamente comecei a sentir a radiação de torres de celular, já que os parafusos são de titânio, assim como as antenas. Demorei um tempo para entender o que estava sentindo, era como se alguém estivesse sempre falando no meu pescoço, ou vibrando. Quando voltei para casa, não conseguia me mover ou ir ao banheiro sozinho. Felizmente, tinha amigos e família para me ajudar. Cerca de um mês depois, tive um desejo estranho: pegar uma agulha e linha, bem pequenas, e costurar uma rosa minúscula. Não sabia por quê, mas, assim que comecei a passar a agulha pelo tecido, senti uma alegria e paz imensas, semelhantes ao que senti diante daqueles seres. Não sabia como estava fazendo aquilo, mas sabia o que fazer a seguir. A mesma voz que vinha através de mim me instruiu: escolha um mantra, um pensamento para manter enquanto costura. Testei algumas ideias, mas acabei escolhendo que este ponto traga paz a muitas pessoas. Na época, amigos vinham me visitar, e eu queria compartilhar algo que transmitisse a paz que senti ao deixar meu corpo, e que me foi dada ao voltar, embora não fosse algo dado, mas um lembrete de que todos temos essa paz dentro de nós. Continuei costurando com essa intenção. Logo, as palavras se foram, e eu simplesmente era paz. Percebi que, se eu estivesse em paz, isso se traduziria no que estava fazendo. Já se passaram 4 anos. Foram 12.000 horas de costura na Holanda, Jamaica, África do Sul, Costa Rica, Espanha, Itália, Sri Lanka, Asheville, Carolina do Norte, onde estou agora. O que percebi é que levaria 12.000 horas para explicar tudo o que aprendi enquanto costuro. A sabedoria que recebo não é minha, é algo que existe no éter, algo a que todos estamos conectados. Mas há alguns pontos que posso compartilhar. Espero que sejam os certos para trazer paz a você. Somos todos interconectados. Cada pessoa, você assistindo isso, é importante para a tapeçaria da existência. Ninguém está no lugar errado, e ninguém está fazendo a coisa errada. Estamos todos aprendendo. Algumas pessoas escolhem caminhos difíceis e cometem ações prejudiciais. São como sementes amargas que plantam, e elas colherão frutos amargos. Mas até isso faz parte do aprendizado. As coisas levam tempo. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Pedimos algo online e chega no dia seguinte, mas algumas sementes que plantamos levam vidas para germinar. Há uma ordem e um equilíbrio em tudo. Quando estou costurando a parte do jardim na tapeçaria, às vezes fico com medo, especialmente quando vejo as notícias. Então, mudo para a parte da galáxia. Enquanto costuro galáxias, sou lembrado de que tudo se move em perfeita ordem. Estrelas explodem, asteroides colidem, mas há uma harmonia na energia desse movimento.
A paz é uma ressonância. Se eu habito um espaço de paz, o que não é fácil, mas é possível ao observar minha respiração e permanecer no agora, essa paz se espalha como uma pedrinha caindo em um lago tranquilo. A ressonância atrai outras pessoas pacíficas e me guia para lugares pacíficos, montanhas, florestas, oceanos. A árvore no centro da tapeçaria. No centro do meu trabalho, há uma árvore. Eu não sou artista, nunca pintei nem desenhei antes de começar a costurar. Mas escolhi uma árvore porque ninguém julga uma árvore. Elas crescem onde são plantadas, adaptam-se ao ambiente, mesmo se forem cortadas, não gritam. Quanto mais velhas, mais dão sombra, beleza, abrigo. Eu tento ser como uma árvore, sento, seguro uma agulha e linha, e costuro em meditação. Faço longas pausas apenas para observar minha respiração e sentir meu corpo. Percebi que há uma força incrível nisso. Se não estou falando, não estou magoando ninguém com palavras. Se estou apenas sentado, não estou prejudicando ninguém fisicamente. Se não estou focado em nada além da minha respiração, não estou machucando ninguém nem mesmo em pensamento, sem ressentimentos, raiva ou preocupações, que, segundo o que recebi enquanto costurava, causam câncer. Você está exatamente onde precisa estar. Há uma parte de nós que odeia essa ideia e diz: não é verdade porque tenho problemas com minha mãe, meu emprego, onde vivo. Mas essas resistências são professoras. Se você encarar o que lhe causa tensão e conseguir relaxar, o que é difícil, mais beleza, abundância e paz virão. Sentar em silêncio. Você não precisa chamar de meditação ou oração. Basta sentar com as pernas cruzadas, fechar os olhos e ficar quieto. Se doer ou for chato, fique com isso. Dê a si mesmo a chance de receber sabedoria. Todos que tiveram EQM, experiências de quase morte, receberam mensagens grandiosas, e é lindo ouvir, porque nos lembra de algo que já sabemos. Mas, se você quer uma mensagem, precisa fazer o que todos eles fizeram: fechar os olhos. Alguns ficaram em coma por dias, outros, apenas por minutos. Mas todos desligaram seus sentidos. É o que Buda ensinou. É o que Jesus ensinou. Espero que esta história traga paz a você. Vou continuar meditando todos os dias, e rezo para que, em algum momento, você também reserve um tempo, ao acordar ou antes de dormir, para ficar em silêncio. Se quiser um sinal de Deus, talvez ele precise que você fique quieto para que ele possa falar. Somos todos aprendizes em nossos próprios caminhos espirituais. O bom de um caminho é que, a cada curva, encontramos um novo amigo que pode dizer: pegue essa trilha, é boa. Hoje, sou esse amigo no seu caminho, dizendo: sente-se. Fique quieto. Que todas as suas sementes sejam boas, e que você seja um bom jardineiro da terra. Paz.